A gente vai começar aqui tratando do que é que essa suspensão impede. Eu digo que ela impede a cobrança. Esse é o ponto geral. Mas existem pontos que podem ser cobrados de vocês e vocês precisam conhecer. Então, o que é que essa suspensão ela impede? Eu posso protestar uma dívida suspensa? Não, essa é uma espécie muito forte de cobrança. É a cobrança administrativa da dívida. Eu posso negativar? Não, não posso. Eu posso realizar uma inscrição no CADIM, no cadastro de inadimplentes? Não, também. Eu posso realizar a inscrição em dívida ativa? Vamos pular, daqui a pouco eu volto. Eu posso ajuizar uma execução fiscal de uma dívida suspensa? Não, não posso te cobrar se ela está suspensa, tá? E a certidão de regularidade fiscal, você pode ter? Pode ter uma certidão de regularidade fiscal positiva com o efeito de negativa. Porque vai se dizer nessa certidão, olha querido, você tem uma dívida, mas está com exigibilidade suspensa, então ela tem os efeitos de negativa. É positiva porque a dívida existe, mas os efeitos é de uma negativa. Os efeitos são de uma certidão negativa, porque ela não pode te impedir de praticar seus atos, porque de fato você não está com a dívida exigível. Agora vamos tratar sobre inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal de novo. Inscrição em dívida ativa, existe uma certa divergência sobre a possibilidade / necessidade de administração realizar a inscrição em dívida ativa. Os últimos julgados do Superior Tribunal de Justiça são no sentido da impossibilidade de inscrição em dívida ativa. Se diz que, segundo o STJ, nesses últimos julgados, se você realiza inscrição em dívida ativa, há aqui necessariamente um ato de cobrança. Contraponto, a inscrição em dívida ativa, por si só, não representa absolutamente nada, a não ser um ato administrativo de inscrição de uma determinada dívida numa certidão de dívida ativa, né? Num título executivo extrajudicial, que pode não ser cobrado. Penso eu, e penso que essa é uma tese a ser adotada pela Fazenda Pública, que a inscrição em dívida ativa não representa uma espécie de cobrança. Então, penso eu, apesar de haver dissonância no Superior Tribunal de Justiça dizendo que não pode haver inscrição em dívida ativa de débito com exigibilidade suspensa, mas penso eu e penso que esse é um entendimento favorável à Fazenda Pública e que você pode eventualmente usar como argumento defensivo em peça judicial, em segunda fase de prova de concurso ou em prova oral, que a inscrição em dívida ativa, por não representar um ato ativo de cobrança, pode ser realizada, desde que seja realizada e seja posto nessa dívida ativa, nessa certidão de dívida ativa, o caráter de dívida suspensa, fazendo com que, no final das contas, ela não permita o ajuizamento de execução fiscal e nem possa comprometer a emissão de uma certidão de regularidade fiscal pelo contribuinte. Esse é o argumento defensivo da Fazenda. O STJ tem dito em alguns julgados que não é possível a inscrição em dívida ativa de dívida suspensa. Beleza? Quanto ao ajuizamento da execução fiscal, eu penso que há uma situação bem semelhante, né? Só que aqui a gente dificilmente vai conseguir ajuizar uma execução fiscal de uma dívida suspensa, porque eu não posso exigir de ninguém uma dívida suspensa, tá? Existe, eventualmente, uma situação bem específica de uma dívida suspensa ser identificada ali uma manifestação do sujeito passivo de dilapidação patrimonial ou algo do tipo que pudesse representar uma fraude contra os credores, uma fraude de execução. Isso poderia representar uma criação de tese no sentido da possibilidade de um ajuizamento fiscal, ajuizamento de uma execução fiscal ou de uma cautelar fiscal, justamente para cautelar. Porém, isso não é o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é pela impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal, que é exatamente o meio ordinário, o meio legítimo de cobrança das dívidas tributárias.